Bem-vindo a esta edição especial do Eco África. Esta semana vamos focar-nos na vida sustentável. No programa de hoje queremos analisar mais de perto o quanto a ideia de vida sustentável está a ser captada aqui em África e quanto mais pudermos todos fazer, você e eu, para tornar o mundo melhor. Eu sou Délia Langa e saiba o que vem a seguir. No Senegal, uma iniciativa na capital Dakar está a encorajar os residentes a tornar os seus distritos mais verdes. Na Grécia, o coronavírus fez com que alguns hotéis considerassem modelos de negócio mais sustentáveis. E no Ghana, descobrimos como fazer com que todos os jovens se entusiasmem com a eliminação sustentável de resíduos. Começamos o programa no Quênia. À medida que as terras de pasto se tornam cada vez mais escassas, cada vez mais o povo Maasai procura alternativas ao seu modo de vida seminômada, pastoreando vacas, cabras e ovelhas. Poucos começaram agora a criar abelhas. Não precisam de muita terra para isso e também ganham mais dinheiro. A Floresta Loita é um ótimo lugar para as abelhas viverem. Não há campos de cultivo nem pesticidas e muito poucas pessoas. Colher mel selvagem na floresta é uma tradição dos membros do povo Maasai que vivem na região. No ano passado, Bakakone e outros 14 homens entraram no negócio da apicultura. Instalaram 10 colmeias na floresta. Não ocupam muito espaço e são amigas do ambiente. Antes, estes homens estavam desempregados. Com um projeto como este, quando vendemos o nosso mel, temos lucro. É uma atividade que gera rendimentos e ajuda a melhorar o nosso nível de vida. Agora temos um maior número de jovens casados. Os seus filhos vão à escola e têm dinheiro com a venda do mel. Through the sale of honey. Tornou-se muito difícil ganhar a vida de forma tradicional como pastores seminômadas. Ainda há homens Maasai que possuem até 1000 cabeças de gado, mas hoje em dia são a exceção. Cada vez mais procuram outras formas de sustento. Os frequentes períodos de seca são um importante motivo. Significam pastagens secas e menos comida e bebida para o gado. Por outro lado, as terras comunitárias dos Maasai, no sul do Quênia, onde o seu gado pode pastar, estão a diminuir. Também têm de ser partilhadas com animais selvagens. Patrick Papatiti observa estes desenvolvimentos há anos. É Maasai e funcionário comunitário local. Tem uma ligação próxima com as pessoas que aqui vivem. Muitas mantêm tradições seculares, mas estão a ser forçadas a abraçar a mudança para sobreviver. O maior desafio é a perda de terras. As terras vão ser subdivididas, pelo que irá reduzir o número de cabeças de gado de que dependemos, porque é a única coisa que a terra suporta. Depois, as alterações climáticas. Não podemos prever as chuvas, planear, investir, porque o futuro não é claro. As alterações climáticas e a subdivisão de terras. Climate change and land subdivision. Há algumas centenas de quilómetros a nordeste de Nairobi está a African Beekeepers, a única empresa comercial do Quênia dedicada ao desenvolvimento da apicultura e indústria do mel. A maioria dos 20 funcionários faz colmeias para vender a apicultores. Ernest Simeone gera a empresa. Quer ver a produção de mel no Quênia crescer. Atualmente, 80% do mel consumido no país é importado da Tanzânia, mas vai demorar a construir uma rede de fornecedores e canais de mercado. Mais pessoas terão de entrar na apicultura. O meu maior desafio é ter mel suficiente. É esse o desafio, porque o mercado está lá. Não é essa a questão. A questão é conseguir mel suficiente. A pequena quantidade de mel produzida até agora em Loita é vendida nas aldeias mais próximas. Mas se a produção aumentar e mais projetos de apicultura se estabelecerem, o futuro da indústria no Quênia pode revelar-se doce.
Desde a pandemia, a consciência da necessidade de uma vida sustentável também tem crescido na Europa. Agora chegou ao setor do turismo. A Grécia assistiu a uma queda no turismo, que é um setor econômico importante para o país. Agora, alguns proprietários de hotéis estão a abraçar a situação atual como um momento para olhar para as práticas sustentáveis. Vejamos como algumas instâncias no país estão a oferecer à sua clientela uma oportunidade de repensar o relaxamento. Inaugurado em 2019, o primeiro hotel ecológico de 5 estrelas em Atenas não esqueceu a regra número 1 do seu negócio, a localização. Oferece uma vista clara da Acrópole, tão clara como o seu design. Até por fora, o Hotel BC Athens deixa uma marca de sustentabilidade. O proprietário Paul Eufmofidis fez da valorização da natureza a sua missão e gostaria de ensinar o mesmo aos seus hóspedes. Banimos completamente o plástico. Agora não permitimos que o plástico entre de qualquer forma no hotel. É difícil porque entramos na privacidade dos clientes, mas pelo menos dizemos às pessoas, por favor, cuidem do ambiente. Tudo começa com as camas. São feitas de materiais totalmente naturais. Os sabonetes e chapões vêm em recipientes de bambu ou cabaça. O equipamento de fitness do spa foi construído especialmente para o hotel. Tudo de madeira, claro. E também se pode lavar roupa enquanto se fazem exercícios. A mais de 200 quilômetros a oeste de Atenas, na península grega de Peloponeso, um magnata do transporte realizou um sonho ao abrir 2 hotéis sustentáveis de 5 estrelas com vários bungalows na costa. É um sonho ecológico. Esta estância está bem integrada na natureza. Não é como ter o hotel e a natureza ao lado. Está tudo unido. Nem conseguimos ver os edifícios. Está tão bem integrado nas árvores. Apenas uma pequena parte dos 1.100 hectares foi desenvolvida. O campo de golfe mantém as oliveiras originais. Nenhuma foi abatida, mas milhares foram transplantadas. Tanto as árvores como o campo precisam de muita água. Vem de uma vasta reserva, tudo cuidadosamente planeado por cientistas. A água armazenada também beneficia agricultores locais. É um lago artificial com água do rio local e usa cerca de 1% do seu escoamento total para a irrigação dos campos de golfe. É um exemplo de infraestrutura sustentável, porque através deste tanque podemos irrigar os campos sem usar a água subterrânea. Mais a sudoeste, no Peloponeso, tartarugas marinhas vêm à costa pôr os seus ovos. A praia é encerrada às 19 horas para não serem perturbadas durante a noite. Alunos de escolas de toda a Grécia vêm visitar uma exposição multimídia que explica a vasta diversidade da fauna e flora da região. Temos focas, temos tartarugas marinhas, baleias e golfinhos um pouco mais longe da costa de Navarino. E todos estão protegidos. Até a mais pequena criatura, deixamo-la em paz. Leave it be. Um dos resorts ecológicos mais pequenos e invulgares da Grécia fica em Sarifos, uma das ilhas Ciclades. O arquiteto Georges Arefio transformou as ruínas de um antigo povoado mineiro de 1910 num complexo hoteleiro. Primeiro fez investigações para perceber como eram os edifícios originais e que materiais se usavam. I was trying to find the local workers. Tentei encontrar os trabalhadores locais que conhecem a ilha melhor do que nós. Eles conheciam o verão, o inverno, a chuva. Era a experiência de muitas gerações. Temos de olhar para eles e ter um novo olhar sobre a arquitetura tradicional grega. And to have a new look on the traditional Greek architecture. Cada quarto é desenhado individualmente. Aqui, a falésia está integrada no quarto. A rocha vai até ao quarto e é impressionante acordar e olhar para aquilo. Os visitantes não vêm tanto pelo luxo, mas sim pelos ambientes únicos. Gostamos do fato de ter a história de uma mina e de terem mantido as casas como eram. E o fato de usarem todos estes materiais naturais torna-o muito na moda e de forma muito casual.
A Grécia oferece agora muitas formas de fazer uma viagem sustentável, com estilo. Seguimos para o Senegal. Vamos nos encontrar com alguns indivíduos dedicados a ajudar o planeta. Uma organização não governamental está a tornar verdes os subúrbios da capital, Dakar, plantando árvores. E o mais importante ainda, atraíram residentes locais para o projeto. Isso é crucial porque só depois de as pessoas terem descoberto o benefício das árvores é que eles protegem e cuidam delas. Plantar árvores é o que Ndeye Sani mais gosta de fazer. Ela e um grupo de voluntários querem transformar este parque nos arredores de Dakar num lugar mais agradável. Estou a plantar uma Samanea saman, que é uma árvore que dá sombra e cresce até aos 20 metros de altura. Criar aqui uma praça de árvores para festas, festivais e os vizinhos se encontrarem, é esta a visão. Uma organização não governamental local conseguiu convencer os residentes. As pessoas precisam de espaços verdes. Quem respeita o ambiente, respeita-se a si próprio. Por isso, temos de fazer o possível para combater a desertificação e plantar árvores na cidade inteira. Mas só plantar árvores não chega. É preciso cuidar delas dia após dia. É preciso o envolvimento da população. É a garantia da manutenção das árvores. O nome da ONG inspira-se numa árvore. Nebedei é a palavra para moringa, na língua Wolof. As folhas e o fruto são comestíveis e podem ser usados para fins medicinais. De certa forma, simboliza a visão dos ambientalistas. Os cientistas provaram que as árvores trazem a chuva ao contribuir para a evapotranspiração. Se há mais árvores, há mais chuva. Quanto mais as cortamos, menos haverá. Os desertos não avançam por si só. Os humanos é que o tornam possível. Temos de plantar árvores. As cidades cresceram a um ritmo estonteante no Senegal. Nos últimos 60 anos, o país perdeu cerca da metade das suas florestas para construir edifícios. Dezenas de milhares de hectares de floresta continuam a ser destruídos todos os anos. Há muita pressão nos centros urbanos. A população aumenta, constrói-se cada vez mais e os espaços verdes diminuem. Estamos a negligenciar a natureza e por isso é que a desertificação está a piorar no nosso país. O resultado: épocas chuvosas mais curtas, mais irregulares e que chegam mais tarde. Antes, as chuvas começavam em junho e duravam 3 meses. Agora, tudo mudou. Toda a gente sabe que as árvores são úteis, mas não as plantamos. Por isso, a operação 1 milhão de árvores e o que estamos a fazer no bairro são formas de lembrar as pessoas da importância das árvores e das zonas verdes. Um dia, estas árvores darão uma boa sombra, que saberá bastante bem nos dias em que o sol arde na pele. Em 2019, Nebedei plantou 750 mil árvores. Em 2020, o objetivo é 1 milhão. Uma forma de avaliar o quão bem estamos a fazer quando se trata de uma vida sustentável é olhar para a saúde das populações de vida selvagem. As colônias de pinguins na África do Sul estão a sofrer como resultado da pesca excessiva no habitat, ao ponto de as colocar em vias de extinção. Agora há planos para os atrair para outras regiões onde há muito peixe para caçar. Como? Descubra no Faça Sua Parte desta semana. Os pinguins africanos habitam apenas em alguns locais ao longo das costas da Namíbia e da África do Sul. Nas últimas décadas, a população desta espécie decaiu devido à interferência humana. Os conservacionistas têm vindo a elaborar um plano astuto para atrair os pinguins para as melhores zonas de pesca na costa da Reserva Natural de Hoop, na África do Sul.
O artista Ruth Darling cria chamarizes a partir do cimento. Pretende enganar estas aves, fazendo-as pensar que já existem outros pinguins ali instalados. Quando fomos ao local para os instalar, tivemos de observá-lo de ângulos diferentes e tentar visualizar a forma como os pinguins veem e a forma como os pinguins pensam. A ideia é seduzir estas aves a iniciar novas colônias de reprodução. Um dos maiores desafios que enfrentamos é que nunca ninguém o tinha feito antes para o pinguim africano, pelo que tivemos de aprender muito à medida em que íamos avançando. Os organizadores esperam que os pinguins adiram ao projeto. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Provavelmente todos nós poderíamos dar um pequeno empurrãozinho de vez em quando para abrir os olhos às novas oportunidades. E suponho que assim seja, especialmente quando se trata de sustentabilidade. Tendemos a ser criaturas de hábitos e muito do nosso comportamento como consumidores baseia-se em anos de condicionamento. Mas é aí que entra o empurrãozinho. É uma prática que tenta seduzir os consumidores a fazer determinadas escolhas, algumas das quais podem ser boas para o planeta. Passas por aqui e depois tens de te virar para ver este expositor. Seria melhor se pudéssemos caminhar diretamente para ele. Devia fazer um ângulo. Matthias Grisam está a aconselhar o gerente deste supermercado em Berlim sobre maneiras para chamar a atenção dos clientes para os produtos regionais e orgânicos. Está um pouco melhor. Caminhamos até aqui e vemos-lo imediatamente. E agora, se tivéssemos algo como um pequeno cartaz, algo de campo, talvez um pedaço de madeira. Os produtos biológicos regionais também tendem a ser mais amigos do ambiente. Os europeus compram muitos bens importados, bananas, café, chocolate. Muitas pessoas sabem que os produtos regionais são mais sustentáveis, mas isso não as conduz necessariamente a mudanças na forma como compram. Matthias Grisam quer sutilmente encorajar os consumidores a pensar duas vezes. Este tipo de abordagem designa-se por nudging, um pequeno empurrão para ajudar a fazer escolhas mais acertadas. Trata-se de posicionar os produtos de forma que as pessoas tenham mais probabilidades de os levar. Matthias Grisam, doutorado em Ciências Sociais, escreveu o primeiro trabalho acadêmico na Alemanha sobre a técnica do empurrão. Isto poderia ser considerado manipulação? Essa é uma acusação que se ouve frequentemente. Mas a diferença entre empurrar e manipular é que o empurrão é utilizado para os fins positivos. Tomemos como exemplo o consumo de carne. Em termos ecológicos, o impacto é demasiado elevado. Que empurrão faria aqui a diferença? Colocar salsichas vegetarianas mesmo ao lado de salsichas de carne. As pessoas que já têm consciência ambiental vão à procura de produtos que são orgânicos e regionais e comprá-los-ão de qualquer forma. O empurrão pretende alcançar aqueles que não prestam atenção a este tipo de coisas. É um empurrão fácil. É evidentemente mais difícil redirecionar a atenção para um expositor inteiro. Matthias Grisam está agora à procura de bons adereços. Seria melhor se fosse maior, mais apelativo, para que recebesse imediatamente a mensagem, orgânica e regional. Ambos exploram a loja, mas não encontram nada particularmente apelativo para usar como decoração. O que mais poderíamos fazer? Matthias Grisam dirige-se ao exterior. Ramos de árvore irão certamente evocar a natureza mesmo dentro do supermercado. Este especialista diz que há muitas maneiras de incentivar as pessoas a agir de forma mais ecológica. Por exemplo, se pudesse ver quanta água usa quando toma um duche e quantas porções diárias de água têm as pessoas afetadas pela seca, isso seria bastante chocante. Este é um exemplo extremo, mas a ideia é captar a atenção e incentivar o pensamento para adotar atitudes diferentes. Matthias Grisam arranjou outra forma de incentivar os clientes a optar por produtos amigos do ambiente.
4 horas de chilrear de pássaros. Isto não tem qualquer efeito imediato. Os clientes vão apenas passando. Matias Krizam sabe muito bem que um bom empurrão não é algo fácil de conseguir. Aqui em África, os mercados ao ar livre têm uma longa tradição. Contudo, o número crescente de produtos feitos em fábrica são também vendidos em lojas e em mercados. E como nós sabemos, coisas como estas são normalmente embaladas em plástico. O hábito de eliminar adequadamente os resíduos não pode começar suficientemente cedo. E é por isso que uma escola no Ghana tornou os estudos ambientais parte do seu currículo. Vamos ver. Cantem! Uma vez por semana, na escola secundária de Cotobabi, os alunos têm uma aula de estudos ambientais. Onde estamos, no nosso ambiente, quando está sujo, temos de limpar. Se o nosso ambiente não está limpo, o que acontece? Ficamos doentes. Os mosquitos reproduzem-se. Os mosquitos reproduzem-se. Na aula, os jovens aprendem, por exemplo, como separar corretamente o lixo para a reciclagem. O lema é colher o lixo. Descobrem que o papel e o plástico são recursos valiosos que podem ser vendidos. Estes rendimentos já ajudaram a financiar projetos e materiais para a escola. Alguns pais vieram cá e mostraram-se gratos porque em casa costumavam pôr todo o lixo no mesmo sítio e as crianças ensinaram-nos a separar, porque até as garrafas e sacos podem gerar rendimentos. Eles estão muito felizes. Quando os contentores estão cheios, são recolhidos pela ONG Environment 360. Cordy Aziz criou a iniciativa. A norte-americana colocou intencionalmente as crianças no centro do projeto. No ano passado, reciclamos cerca de 150 toneladas de plástico e 200 toneladas de papel. Com isto, podemos apoiar as 43 escolas do nosso programa de reciclagem. Empregamos 13 pessoas e 10 delas foram pagas através dos serviços de reciclagem. Estamos em Tema Newtown, um assentamento pobre nos arredores de Accra, ladeado por um porto de contentores e um parque industrial. Foi aqui que a Environment 360 instalou o seu primeiro centro de reciclagem. Ao longo do dia, um fluxo constante de pessoas traz o material recolhido nos seus bairros para ser separado e pesado, até 5 toneladas de plástico por mês. A empresa paga por quilo e em dinheiro vivo. O objetivo interessante é tornar Tema Newtown uma comunidade sem plástico, para que, a qualquer lado que vás, toda a gente saiba o que é gestão de resíduo, separação, e depois já sabem como gerir ou manter o lixo, e não veríamos plástico espalhado por aí. A Environment vai recolher os sacos cheios mais tarde. Na escola de Cotobabi, o dia chegou ao fim. É tempo de apanhar o lixo que foi ficando pelo recreio ao longo do dia. Não se esqueçam de lavar as mãos a seguir. Hoje em dia, limpar o lixo que fazem já é um hábito para estas crianças do Ghana. É realmente inspirador ver os jovens a assumirem a responsabilidade pelo ambiente. Faz com que o futuro pareça um pouco mais risonho. Mas agora, infelizmente, chegamos ao fim do nosso especial Eco África sobre vida sustentável. Esperamos que tenham gostado do programa. Junte-se a nós novamente na próxima semana. Até breve.